Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural já está no ar. E a gente abre a edição desta segunda-feira mostrando que a colheita da soja está em ritmo acelerado no Mato Grosso. 7% da área total já foi colhida. O custo de produção deixa o agricultor em alerta. As máquinas não param no campo. Em Mato Grosso, a colheita da safra de soja 2025-26 ganha ritmo e já atinge quase 7% de toda a área prevista. O avanço foi impulsionado pela trégua das chuvas na última semana, o que permitiu que o trabalho acelerasse 4 pontos percentuais em apenas 7 dias. O ritmo atual é animador. O índice está 5 pontos acima do registrado no mesmo período do ano passado e supera a média histórica dos últimos 5 anos. Mas, enquanto as colheitadeiras retiram o grão atual, o produtor mato-grossense já precisa olhar para o futuro e as contas da próxima temporada, a 2026-27, que já começam a chegar. Segundo o IMEA, o custo de produção está subindo. O custeio para a próxima safra é estimado em pouco mais de R$ 4.200 por hectare. O grande vilão do bolso é o gasto com defensivos agrícolas, que subiu mais de 3%. No total, o custo operacional efetivo ultrapassa R$ 5.800 por hectare. Com os custos mais altos, o chamado ponto de equilíbrio exige atenção redobrada. Para não ficar no prejuízo, considerando a produtividade média do estado, o agricultor precisa vender cada saca por no mínimo R$ 97,25. Por enquanto, o mercado respira. O preço médio atual está na casa dos R$ 104, garantindo uma margem de segurança de quase 8% acima dos custos de operação. O poder de compra dos avicultores está caindo frente ao milho e ao farelo de soja em janeiro, e este é o terceiro mês seguido de queda. O levantamento é do CPEA. O cenário é desafiador, com uma queda na rentabilidade para produtores de ovos e carne. Para os granjeiros de postura, a capacidade de troca pelo milho é a mais baixa desde março de 2022. Já a relação com o farelo de soja é a pior em quase 3 anos. No caso do frango vivo, a grande oferta de aves no mercado pressionou os preços para baixo pelo terceiro mês seguido. Enquanto o valor final dos produtos cai ou fica parado, o farelo de soja ficou mais caro. Já o milho teve uma redução de preço que não é o suficiente para aliviar os custos de produção. Dessa maneira, o avicultor está gastando mais para produzir e ganhando menos ao vender. Mesmo com o retorno das chuvas, o cenário para a temporada 2026-27 de citros permanece delicado. Relatórios do CPEA indicam que o excesso de calor causou quedas de frutos e que a oscilação térmica recente é um novo ponto de atenção. Uma frente fria recente aumentou a amplitude térmica, fator que também pode prejudicar o desenvolvimento da safra. No momento, o setor evita projeções definitivas, tratando o clima como a principal variável de risco. Paralelamente, a demanda aquecida pela laranja de mesa e impulsionada pelo calor tem dificultado o suprimento total dos pedidos, elevando as cotações para produtos de qualidade superior. O preço do arroz teve uma queda expressiva para o produtor e o valor de venda não cobre os custos de produção. Nas prateleiras do supermercado, a situação é diferente e os consumidores encontram o produto mais barato. O peso do pacote de arroz ficou mais leve no bolso da Daniela. Tava R$ 35, R$ 38, agora baixou para 24, né? É bom pro bolso, né? Com certeza. Vamos ver se vai manter assim, né? No último ano, o preço do produto registrou queda de 46% no acumulado de 12 meses, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. No supermercado, essa cena se tornou comum. O pacote de 5 quilos, que chegou a quase R$ 40 recentemente, pode ser encontrado por R$ 20 ou até menos, a depender da promoção. Como todas as commodities agrícolas, o arroz também sofre impacto direto da oferta e demanda a nível mundial.
Se a gente vê o mercado internacional, países como a Tailândia e os restantes do Sudoeste Asiático registrou no ano de 2025 uma grande produção, elevando a oferta em todo o mundo. No Brasil não foi diferente. A safra 24-25 foi uma das maiores da história, aumentando muito os estoques de arroz aqui no Brasil. O resultado direto foi uma queda do preço do cereal em 2025 e agora no início de 2026. Apesar do cenário positivo para o consumidor final, para o produtor do grão não foi da mesma forma. Com preços tão baixos e estoques tão grandes, a tendência para a safra 2025-2026 é produzir menos arroz, o que deve elevar e normalizar os preços novamente. Para o produtor, o valor é insustentável. A saca está custando em torno de R$ 50, abaixo do custo estimado de produção, de aproximadamente R$ 54 por saca. No Rio Grande do Sul, por exemplo, estado responsável por 70% da produção do país. Por isso, agricultores devem diminuir em mais de 5% a área plantada de arroz no Brasil nesta próxima safra. O Brasil promete ter uma das menores safras, resultado direto da queda da área plantada, assim como a oferta mundial tende a cair. Resultado direto dessa queda de oferta com o consumo constante é uma reação nos preços. Então, para a dona de casa que hoje busca o seu arroz nas prateleiras do supermercado, é importante acompanhar esse mercado, observar as variações de preço que devem ocorrer no decorrer de 2026. Variação que, se o consumidor pudesse, escolheria não sentir. Do jeito que está, tá bom demais. E eu fico feliz em ver que o arroz está diminuindo o preço e facilitando para a gente. Agora parece que a concorrência está melhor, aí o preço fica mais em conta. Aí parece que fica uma briga que fica quem se beneficia é nós. E olha, a poluição dos canais de irrigação em Campos, no Rio de Janeiro, tem trazido problemas para a população e também para produtores rurais. A agricultura familiar é a mais afetada. Os canais de irrigação e drenagem que cortam a região da Baixada Campista, no norte do estado do Rio de Janeiro, estão sob ameaça constante devido à poluição e à degradação ambiental. Fatores que já começam a impactar diretamente a agricultura familiar e a produtividade rural. A cidade de Campos, por exemplo, conta com cerca de 1.500 quilômetros de canais. O canal Campos-Macaé é o principal deles, que cruza áreas urbanas e rurais e outras estruturas que conectam o Rio Paraíba do Sul a áreas agrícolas. Tem sua qualidade de água prejudicada pela influência de atividades humanas, gerando prejuízos socioeconômicos e ambientais. A poluição em canais de irrigação tem causas diversas. O escoamento de fertilizantes e agrotóxicos usados nas lavouras, o lançamento de sedimentos e resíduos urbanos e a falta de tratamento adequado das águas antes de retornarem aos cursos hídricos. Esses contaminantes carregados pela água contribuem para o crescimento excessivo de algas, obstrução dos canais e deterioração da água usada na agricultura. Fenômenos que dificultam a distribuição adequada de água e comprometem a produtividade das plantações. Atualmente, a responsabilidade destes canais fica por conta do INEA. Contudo, a manutenção não é fácil, nem de custo baixo. Especialistas destacam que esse tipo de poluição é uma forma difusa e não tem uma única fonte clara, mas resulta do acúmulo de pequenas descargas de poluentes a partir de áreas agrícolas e urbanas ao longo da bacia. A poluição difusa é especialmente difícil de controlar e pode ser mais intensa logo após chuvas fortes, quando o escoamento superficial transporta nutrientes, químicos e resíduos do solo diretamente para os canais. É necessário uma manutenção desses canais, que a população tenha a consciência, de não jogar lixo, de não fazer ligações clandestinas que vão jogar esgoto nesses canais. Em Campos, a extensa rede de canais implantada ao longo de décadas carece de manutenção adequada e de políticas que unifiquem esforços entre governo, produtores rurais e sociedade civil para proteger a água que irrigam milhares de hectares agrícolas. A última manutenção
pesada que foi feita nesses canais foi em 2011. Então, olha quanto tempo não é feita uma manutenção, grosso modo, né? Mais pesada nesses canais. Na Praia do Farol de Santo Tomé, onde há um canal importante, o cenário é o mesmo. Para combater os problemas causados pela poluição, a Prefeitura realiza a limpeza do canal, o que vai facilitar a drenagem do bairro Vila dos Pescadores. Nós vamos aqui limpar este canal e buscar um movimento para que também diminua o lixo nessas áreas aqui de campo. Antigamente eram rios naturais, eram terrenos que enchiam e inundavam naturalmente e as pessoas ocuparam essa locação, né? Então, se não houver um cuidado da manutenção, tanto pelas autoridades quanto da população, nós vamos ter todos esses problemas, né? De inundação, doenças, etc. Depois de ser bem sucedido na plantação de uvas, o Cerrado brasileiro também ganha destaque na produção de suco e vinho. Produzindo uvas a partir da dupla poda, a vinícola explora o potencial de algumas variedades da fruta para consumo in natura e também para a fabricação de suco de uva integral. Premiado, viu? Aqui também tem produção de vinho, tinto, rosé e branco. Os interessados em conhecer mais sobre a técnica ancestral para fazer a bebida milenar têm a possibilidade de visitar a planta industrial da vinícola e ver de perto os enormes tonéis onde se fabrica vinho do Cerrado. O nosso convite para você agora é para conhecer uma vinícola por dentro, através de uma visita guiada. Quem vai nos levar é o Guilherme, e aqui na Vinícola Assunção, essa produção, esse manejo da uva, essa industrialização começou com suco. Como que esse suco é feito e para que funcionam essas grandes estruturas? Aqui a gente começou em 2017 com o suco Serra dos Pirineus, e ele vai ser composto por uma mistura de duas uvas, a Isabel e a Cora. A Isabel vai nos trazer aroma e sabor, a Cora vai nos trazer a coloração do suco. E o processo é muito simples, né? Para o suco de uva, o que eu preciso fazer é interromper um processo natural que é a fermentação. E não precisa de nada muito mirabolante, porque a levedura, que é um fungo, ele é sensível à temperatura. Então, a gente tem esse equipamento aqui, que é um pasteurizador. Aqui. Esse é um pasteurizador. Então, ele é chamado de tubo em tubo. Ele é um tubo dentro de outro tubo. Nesse tubo externo, eu passo a uva. No tubo interno, água quente. E eu aqueço a uva inteira com casca, polpa, semente até 86 graus. Levedura não sobrevive e aí eu reduzo para 54 graus para ficar cozinhando e dar gosto de geleia, dar aroma de cozido. E aí ela vem para os tanques de extração, que são esses de cá. Isso aqui são grandes peneiras. São grandes peneiras, né? Então, inicialmente eu vou manter a uva a 54 graus aqui por 9 horas para extrair cor, aroma e sabor. Depois das 9 horas, a gente coa, basicamente isso. Abre os registros, casca e semente fica presa, que vai para a alimentação animal, e o suco de uva vai ser filtrado. E assim a gente já está com o suco praticamente pronto já para ir para dentro da garrafa. Agora o suco é um dos produtos, mas o produto visado mesmo é o vinho, e aí tem um outro tipo de processo. Você mostra pra gente? Vamos lá, vamos conhecer. Aqui a gente trabalha com uvas diferentes. O suco de uva a gente faz com uvas americanas e aqui são uvas viníferas, que vão trazer os vinhos finos, aromas especiais, que é o que a gente busca. Então, basicamente, eu vou colher a uva manualmente no campo, separo o engaço, que é aquele cabinho numa máquina, e é só a uva com casca, polpa e semente também vem para dentro desses tanques, que são tanques para fermentação. E a fermentação, ela é um processo natural que acontece. As leveduras, que são fungos, que estão em todos os ambientes, elas consomem o açúcar da uva, converte o açúcar em álcool e libera gás carbônico. E assim surge o álcool do nosso vinho. Este casal tem empreendimentos em turismo em Gramado, no Rio Grande do Sul. E garante que Pirenópolis faz bonito nas experiências de campo oferecidas ao turista. Para nós, assim, foi surpresa, né? Nós conhecemos
todas as vinícolas do sul do país, de fora, Argentina, Uruguai, Chile, todas são grandes vinícolas, né? Mas para nós assim foi uma surpresa encontrar aqui, né, em Goiás, né, em Perinópolis, uma experiência muito semelhante, né? Um embrião, né, que está nascendo, que eu acho que tem futuro, porque a natureza aqui, o lugar aqui, ele é interessante, sabe? É muito bonito, né? Vamos ver agora como fica a previsão do tempo desta segunda-feira em todo o Brasil. A semana começa com calor em boa parte do país, com chuvas mais concentradas no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, enquanto grande parte da região Sul permanece com tempo mais firme, com chance de chuva apenas em algumas áreas. No Sul, chuvas fracas e isoladas no litoral e no leste de Santa Catarina e do Paraná, no norte e noroeste paranaense e na Serra Gaúcha. Enquanto na faixa litorânea do Paraná, há previsão de pancadas moderadas a fortes em alguns momentos, e no restante da região, o tempo segue mais firme. Pela manhã, chuva fraca e isolada no litoral e noroeste de São Paulo, leste de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. À tarde, as instabilidades ganham força no estado paulista, Triângulo Mineiro, oeste e sul de Minas e também no Rio, onde pode chover de maneira moderada a forte e há risco de temporais isolados. Já na região central do país, pancadas desde cedo no oeste e norte de Mato Grosso, além do norte de Mato Grosso do Sul. À tarde, as instabilidades se intensificam no estado mato-grossense e em Goiás, favorecidas pela presença de calor e umidade. E em Mato Grosso do Sul, as pancadas de chuva também aumentam. No norte, chuvas fortes desde a madrugada no Amazonas, Roraima, Acre e oeste do Pará. Ao longo do dia, as instabilidades se espalham mais pela região, além de Rondônia, onde há risco de temporais. E no nordeste do país, chuvas mais intensas desde cedo no Maranhão, Ceará, na faixa litorânea entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, além do litoral sul da Bahia. Ao longo do dia, a chuva ganha força nessas áreas, além do norte do Piauí, oeste da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. No interior baiano, a chuva é mais fraca, enquanto nas demais áreas, o tempo segue mais firme. E em relação às temperaturas para esta segunda, máxima de 23 graus em Belo Horizonte, 28 em São Paulo, 29 em Salvador, Palmas e Cuiabá, 31 em Porto Alegre e até 33 graus em Campo Grande. 2025 foi o 7º ano mais quente dos últimos 64 anos no Brasil. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura média anual chegou a 24,56 graus Celsius. Além do clima mais quente, a gente sabe que o Laninha continua até o próximo mês, impactando o regime de chuvas e afetando diretamente a produção de muitas culturas agrícolas, especialmente soja e o milho da segunda safra. Para saber mais dados importantes, eu converso agora com o meteorologista da FieldPro, Guilherme Borges. Guilherme, bom dia para você. Bom dia, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Guilherme. Então, a gente trouxe que 2025 foi o 7º ano mais quente aí da série histórica do Brasil. E eu queria saber de você como é que esse aquecimento recente, ele impacta na leitura de fenômenos climáticos como o Laninha, por exemplo, que a gente está vivenciando. O que acontece? A gente tem essa variabilidade mais significativa, né, da temperatura ao longo do planeta, e isso faz com que, basicamente, esses sistemas meteorológicos fiquem mais variáveis, né? Só para a gente entender dessa distribuição, basicamente, desse calor que a gente fala, né, desse aquecimento e desse recorde, a gente tem um planeta que é composto 70% por água. Ele sempre vai tentar compensar de maneira, de alguma maneira, esses eventos meteorológicos. E, geralmente, ele faz com que tenha ondas de calor, tenha também a variabilidade em extremos de chuva. Então, geralmente, esse aquecimento que o planeta e que o Brasil vem tendo, né, faz com que a gente tenha mais eventos extremos. Tá? E isso faz com que impacte essa variabilidade mais significativa de fenômenos também, né? Como o fenômeno El Niño, o fenômeno Laninha. Tá? O fenômeno Laninha, que está em atuação agora, ele basicamente é o resfriamento das águas do Pacífico. E eles atuam também como termômetro desse aquecimento do planeta. Tá? Às vezes, quando a gente tem uma configuração de um El Niño muito significativa, as temperaturas do planeta elas disparam. Tá?
quando a gente tem uma questão de um fenômeno Laninha, ele ajuda a dar uma segurada nessa questão das temperaturas mais significativas. Mas não é o que a gente vem vendo de maneira mais efetiva ao longo dos últimos anos, né? Como você muito bem falou, 2025 foi um ano que teve uma atuação do fenômeno Laninha, mas as temperaturas ainda foram recordes, né? Então a gente já está fugindo, pode-se dizer assim, do comum. Ou seja, o aquecimento do planeta ele já vem sendo natural e as oscilações climáticas, como o fenômeno Laninha, variação da temperatura do Atlântico, não conseguem segurar de maneira tão efetiva essa questão do aquecimento do planeta. Então, a gente vem seguindo, sim, uma questão de aquecimento mais significativo e essas oscilações se tornam ainda mais significativas no clima de curto prazo, principalmente essas oscilações como o fenômeno El Niño, o fenômeno Laninha, e isso acaba impactando essa variabilidade mais significativa de fenômenos de curto prazo. Certo. Como você mencionou, o Laninha é considerado um fenômeno de curta duração e por que ainda assim ele gera tanta incerteza para o agronegócio, Guilherme? Então, o que acontece? Esses fenômenos, como o fenômeno Laninha, ele tem algumas respostas do clima do Brasil, tá? Geralmente o fenômeno Laninha ele tem uma característica de deixar o tempo mais seco no sul do Brasil, trazer mais instabilidades para a região norte e nordeste brasileira. Para a região centro-oeste brasileira e também para a região sudeste, já é mais variável a resposta do clima, né, em questão a esses fenômenos. O fenômeno El Niño, só para a gente entender, né, o oposto, ele causa mais chuva no sul e mais seca na região norte e nordeste. Mas, focando no fenômeno Laninha, o que ele faz? Se a gente tiver uma condição de tempo mais seco, principalmente no sul do Brasil e também em parte do centro-oeste, que são importantes regiões produtoras de soja e também de milho, isso acaba afetando a produtividade, né? Então, esse fenômeno estabilizado, né, com a sua característica de deixar o tempo mais seco no sul, acaba prejudicando principalmente a questão da soja, do milho, né? Mas o importante frisar deste fenômeno neste ano, tá? Esse fenômeno ele é de fraca intensidade, embora ele esteja caminhando, né, até fevereiro, como foi a última atualização da NOAA, ele ainda tem alguns impactos não tão significativos, mas tem algum impacto sim. Né, embora fraco, ele deve reduzir um pouquinho, está reduzindo já um pouquinho a chuva em áreas do sul do Brasil e deixando a chuva muito irregular em áreas do centro-oeste. Isso impacta de maneira mais significativa, principalmente as produtividades, né, como soja, milho e entre outras culturas que a gente tem no Brasil. Guilherme, agora com temperaturas mais altas, mesmo durante o Laninha, aumenta o risco de eventos extremos como secas e enchentes? Então, geralmente o fenômeno Laninha ele ajuda a dar uma segurada, tá, nesses eventos mais significativos. Mas, como falei para você anteriormente, essa questão a temperatura do planeta, né, já não estar sendo controlada por essas oscilações climáticas, né, faz com que esses eventos extremos, como chuvas intensificadas em curto espaço de tempo, eventos de ondas de calor, fiquem ocorrendo fora do seu normal, né, fora da sua característica normal, vamos colocar assim, tá? Então, hoje, né, a gente tem tanto eventos de onda de calor, quanto eventos de chuva extrema ocorrendo ano após ano, embora as oscilações climáticas estejam como El Niño, como Laninha, entendeu? Isso já está muito pulverizado. Os eventos extremos no mundo, vamos colocar assim, eles já têm ocorrido, né, ano após ano, vamos colocar ali a partir de 2010, em amplas áreas, né, e para o Brasil não é diferente. A gente teve agora há pouco tempo atrás, né, um evento de onda de calor, ali no finalzinho de 2025, né, quase virando para 2026. E depois disso a gente vê alguns fenômenos de zonas de convergência do Atlântico Sul, que são muito natural agora dessa época do ano, que a gente vem vendo, né, aquela banda de nebulosidade que estende lá da região Nordeste até a região Sudeste. Né? Mas só que são eventos de chuva muito significativa, muito expressiva, em curto espaço de tempo. E esses efeitos de calor mais potencializado, principalmente essas temperaturas acima da normalidade, fora da época, faz com que prejudique também o desenvolvimento das culturas. Né? Então, sim, esses eventos de oscilação, esses eventos de oscilação, que eu digo de temperatura, esses eventos de chuva significativa, eles estão sim cada vez mais presentes e isso devido a essa condição de aquecimento que a gente vem tendo.
Certo. Guilherme, eu conversei na semana passada com o presidente da Associação de Produtores de Peixes, da Piscicultura do Brasil, e ele falou que esses eventos extremos, né, a diferença é que agora a gente tem uma certa previsibilidade e que isso, de certa forma, ajuda o produtor. Exatamente, né? A meteorologia ela foi avançando ao longo dos anos com o desempenho do computador, né? A previsão ela ainda é determinística, que a gente chama, né? Mas a evolução do computador favorece muito para o melhor desempenho da previsão, né? E hoje a gente sempre vem tentando aparar arestas da previsão que a gente tinha há anos atrás para ter uma melhor assertividade. Né? Então, hoje, como aqui na Field Pro, a gente trabalha com modelos meteorológicos que atualizam 4 vezes ao dia, né? E a gente tem essa configuração que melhora e muito essa questão da assertividade da previsão. A previsão também, tanto climática, embora a sua oscilação, ela está muito interpretativa. A gente consegue ter mais insumos para identificar essas variabilidades. Hoje, quando a gente olha a previsão climática, que é a previsão de 6 meses, a gente tem um modelo, mas a gente tem um entendimento do meteorologista com oscilações mais importantes e como elas se comportam e como elas vão impactar nessa distribuição da chuva. Se o modelo está mostrando alguma coisa em questão de chuva e temperatura, vamos colocar assim, a gente já consegue, pelas oscilações, pelos insumos das oscilações como o El Niño, como a oscilação antártica, como a oscilação Madden-Julia, que são oscilações mais importantes, nos ajudam a modular se aquele modelo está bom ou não. Então, isso faz com que a gente tenha uma modelagem mais assertiva, né? Mais rodadas de modelos meteorológicos, isso faz com que a gente consiga ter um melhor desempenho, sim. Então, a previsão do tempo ela tem avançado, conforme o computador foi nos dando mais capacidade, né? E hoje a gente consegue ter mais arestas aparadas na previsão do tempo e ter cada vez um melhor desempenho. Interessantíssimo isso que você trouxe para a gente. Agora, Guilherme, fiquei curiosa. A inteligência artificial, ela já está colaborando ou vai colaborar ainda nesse sentido? Com certeza, a inteligência artificial ela é um aliado nessa evolução toda, tá? Acho que a gente não pode falar sobre a evolução da previsão do tempo sem falar da evolução da inteligência artificial. Hoje a gente tem modelos meteorológicos que rodam, né, com inteligência artificial, ajudando nessa melhor assertividade. Essa é uma das outras funcionalidades que a gente tem aqui. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem a previsão diária, que ela é corrigida hora a hora com um modelo de inteligência artificial, favorecendo principalmente essa resolução da previsão de curto prazo, que é para eventos mais significativos de chuva. Então, você pensa, você tem um modelo normal rodando, mas você tem essa questão da inteligência artificial trazendo uma melhor resolução hora a hora, por um modelo próprio de inteligência artificial. Então, isso dá mais assertividade na previsão também, certo? Então, isso é só uma das aplicações que a gente tem da inteligência artificial. Hoje, a gente está tendo modelos de inteligência artificial meteorológicos, ou seja, favorecendo rodadas dos próprios modelos de inteligência artificial, corrigindo também os modelos determinísticos, que são aqueles matemáticos, tá? Então, sim, a gente tem uma infinidade, né, de soluções meteorológicas hoje que ajudam a corrigir esse viés da previsão e isso traz uma melhor assertividade dela. Mais segurança para o produtor que depende tanto da previsão, né? E, claro, das boas condições climáticas. Guilherme, as projeções da Conab apontam safra recorde de grãos 2025-26. O clima ainda pode comprometer esse cenário ou o risco está mais localizado? Então, a gente está caminhando agora, tá, para um fenômeno laninha que está se encurtando. Ele deve acabar agora em fevereiro, tá? Depois a gente vai entrar numa neutralidade. Tá? Então, a gente vai ter uma condição de temperatura mais normal. Mas outro ponto interessante que a gente deve abrir o olho para o restante do ano é para a questão do segundo semestre de 2026. Tá? A gente tem uma possibilidade da estabilização do fenômeno El Niño. Tá? El Niño sempre faz com que tenha um oposto das condições, pode-se dizer assim, né, que a gente viu no Laninha, que é uma condição mais tranquila. O fenômeno El Niño sempre traz uma preocupação maior. Tá? Mas essa tendência para o segundo semestre de 2026, né, vai impactar principalmente a questão da nova safra lá, alguma questão também de algumas
milho terceira safra, alguma coisa assim. Para essa safra deste ano, principalmente que pega boa parte desse início de 2026, a gente deve ter um clima mais favorável para essas condições, tá? Embora tenha esse fenômeno Laninha, né, ainda, mas ele é de fraca intensidade, muito localizado, como você falou, então corrobora para o que você disse. Efeitos muito pontuais, sem ser muito significativo. Principal destaque, segundo semestre de 2026, aí a gente vai ter que se preocupar muito, principalmente para a próxima safra, porque vai ter uma variabilidade mais significativa. Esses modelos já estão mostrando para a gente essa questão do fenômeno El Niño se estabilizando, e ele sempre traz um problema para a questão aí de retorno das chuvas durante a primavera, ondas de calor mais potencializadas. Então, a gente precisa ter um cuidado maior. Guilherme, a gente começou falando que 2025 aí foi o 7º ano mais quente em 64 anos no Brasil, mas mundialmente eu sei que o dado é outro, só não me recordo agora, mas ele figura entre um dos mais quentes, né, recentemente. E para 2026, quais são as chances? E me traz o dado, por gentileza, se você tiver em âmbito mundial, 2025, em questão de temperatura, como é que ficou? 2025 foi o terceiro mais quente, tá? Junto com 2024, que foi o mais quente, 2023 foi o segundo, tá? Então, a gente tem esses últimos 3 anos, vamos colocar assim, com temperatura muito expressiva no mundo como um todo, né? E a gente tendo 2025 como o terceiro mais quente dos últimos 3, já mostra o quanto o nosso clima vem potencializado em questão de temperaturas, tá? Mas como eu já falei para você, né, dei uma palhinha, a gente está com uma expectativa de, no segundo semestre de 2026, ter estabilização desse fenômeno El Niño, que não é uma boa notícia. Querendo ou não, o fenômeno El Niño, ele potencializa ainda essa temperatura, né, do planeta como um todo. Tá? Então, finalizando 2026, a gente pode ter, sim, novos recordes em 2026 de temperatura global. Tá? Então, 2026 pode ter, sim, uma expectativa, principalmente a partir ali da metade do ano, em direção ao final, de meses muito quentes, até superiores mais quentes que 2025, justamente pela estabilização desse fenômeno, porque ele potencializa a subida da temperatura de maneira geral, tá? De maneira global. Então, infelizmente, a gente tem essa questão aí dessas oscilações impactando essa variabilidade da temperatura global, e a gente deve ter uma questão aí de um final, pode colocar assim, de 2026 mais quente em comparação a 2025. Certo, só para a gente fechar então, Guilherme, do ponto de vista do produtor, os indicadores climáticos que devem ser acompanhados com muita atenção nesses próximos meses é, de fato, o Laninha e o El Niño no segundo semestre. Exatamente, tá? Acho que o principal ponto nesse momento, né? O Laninha está se encaminhando para o final, né? Deve terminar agora em fevereiro. A gente caminha para uma neutralidade, mas mesmo assim a gente deve ficar de olho neste momento, nesse início de 2026, como é que vai se comportar a distribuição da chuva ali em áreas do sul e principalmente do centro-oeste, que tem essa concentração principalmente da soja e do milho, né? E para o segundo semestre, ponto importante para a possibilidade do retorno do fenômeno El Niño, a gente vai ter que monitorar essa intensidade, porque a gente pode ter um atraso, principalmente no plantio da soja, no segundo semestre de 2026, porque demora o retorno das chuvas mais efetivas sobre o fenômeno El Niño, né? Geralmente ele atrasa esse retorno da chuva mais volumosa ali na primavera. Então, principal cuidado é para o segundo semestre. Agora, a gente está caminhando para uma finalização do Laninha, está tudo indo ok. A tendência é que a gente tenha uma boa safra. Muito obrigada pelas informações, Guilherme Borges, meteorologista da Field Pro. Sempre um prazer falar com você. Bem-vindo sempre aqui no Record News Rural, e certamente teremos outras oportunidades aí ao longo do ano, porque tem muita coisa para acontecer, né, Guilherme? Com certeza. É um prazer participar aqui com você também. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigada, Guilherme. E nós fechamos esta edição do Record News Rural. Agradeço demais sua companhia e audiência. Desejo uma excelente semana e até amanhã.